Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naphtali na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando na beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava Jesus a pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isso é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam no lado leste do Rio Jordão. Alguns perguntam o seguinte: mas por que a Bíblia não fala de quando Jesus era pequeno? Até porque eu também já me fiz muito essa pergunta. E se tiver alguém que tem um entendimento maior do que o meu, certamente tem muitas pessoas, pode esclarecer isso. Mas até onde eu sei, naquele tempo, o rabi, ele só podia se tornar rabi depois dos 30 anos. Então, Jesus aparece com 30 anos. Ele tem 3 anos no seu ministério. E é legal. Lembra que ontem eu falei a respeito que o Velho Testamento ele é um reflexo, ele é como se fosse uma sombra do Novo Testamento e prediz tudo o que vai acontecer no Novo Testamento. O profeta Isaías aqui, nesse caso, dá um exemplo para nós. 40 dias de fome simboliza os 40 anos que o povo eleito de Deus passou no deserto. E olha que legal, as tentações do diabo. A primeira tentação é pela fome. A segunda tentação é pelo poder de si mesmo e desafio de Deus. E a terceira tentação é o poder sobre a terra. Então, o diabo, ele vai nos tentar de várias maneiras, e essas 3 simboliza quase todas, se não todas. Então, ele simboliza a tentação pela fome, pela necessidade, tanto por quem sofre de fome quanto por quem é glutão.
A segunda tentação é o poder sobre si mesmo. Você poder fazer tudo o que você quer, se vestir como você quer, andar com quem você quiser, quantas pessoas você quiser, você querer controlar o outro, você zoar ou maldizer e assim por diante. E o próximo é o poder sobre o dinheiro, sobre tudo que você pode ter. Que esse terceiro aqui, muita gente busca muito isso. Então, a fome, o poder pelo poder sobre si mesmo e sobre os outros, e o poder de dominar as coisas. O diabo ele vai tentar muito você dessa maneira.